E aí galera, recentemente eu vi muitas pessoas utilizando inteligência artificial para gerar imagem. Vários grupos, vários canais e sites de notícias também estão falando muito sobre isso. E eu fiquei curioso para saber como funcionava, qual era dessa inteligência artificial que gerava umas imagens tão maneiras e sobre qualquer coisa. Foi aí que eu pesquisei sobre o assunto e eu vi que não existia só uma IA que estava fazendo isso. Tem pelo menos umas 5 que estão funcionando nesse momento e dá para você testar elas de alguma forma e usar para o que você quiser. A primeira que eu encontrei pesquisando foi a DALL-E, que deve ser a mais conhecida por ter sido provavelmente a primeira que deixou parte do código livre e foi criado por uma equipe de pesquisadores que fazem muitas coisas nessa área de inteligência artificial. E quando eu tava pesquisando, o site que eu caí pra testar essa IA foi o site do DALL-E Mini. Daí eu entrei no site, fui testar e colocar algumas coisas pra ele gerar, mas na moral, olha essa merda, a imagem é um completo lixo, não dá pra entender nada e nem saber o que tá acontecendo exatamente nela. Parece só uns rostos zoados, umas coisas bugadas. Nesse momento eu tava até desistindo dessas coisas de ficar vendo imagens geradas por IA. Eu achei que seria um negócio bem zoado, porque eu já programei algumas coisas assim uma vez e eu sei o quão difícil é pra gente chegar em um resultado minimamente bom. Na maioria das vezes as coisas que saem são tipo essa mesmo, coisas aleatórias que são uma mistura de várias outras imagens. Só que depois eu descobri que na verdade as imagens mais legais dessa IA estão sendo feitas pelo DALL-E 2, que é uma versão muito melhorada e aprimorada tanto do DALL-E quanto do DALL-E Mini, que foi esse que eu havia usado e saiu tudo um lixo. E então foi aí que eu entrei no site do DALL-E 2, fiz minha inscrição pra participar dos testes betas e até hoje eu espero uma resposta. Esses cornos nunca responderam o e-mail que eu mandei, nunca responderam a inscrição no site, então eu não consegui usar o DALL-E 2 até hoje. A verdade é que pra usar o DALL-E 2 é um pouco complicado, você tem que entrar em contato com os caras e explicar que faz vídeos ou pesquisa na faculdade, coisas assim. Daí eles vão liberar pra você uma conta temporária pra você testar gerando algumas imagens, mas ainda assim bem limitado. Então é algo que realmente te deixa ali com poucas opções. Você vai até gerar umas imagens, mas vai ser tudo em ambiente controlado. Não tem como você fazer umas coisas totalmente aleatórias, porque depois eles vão pedir a conta de volta ou você vai perder o acesso dela. Porém, tinha uma outra inteligência artificial muito interessante que eu vi as pessoas usando e todas as imagens dela eram muito bonitas, muito mais bonitas do que o DALL-E Mini e ficava equiparado em qualidade ali ao DALL-E 2, que é a IA do Midjourney. O problema é que a Midjourney na verdade usa um bot do Discord que cria as imagens pra você utilizando a inteligência artificial deles. Ou seja, você precisa entrar no seu Discord, achar o link do canal deles, que normalmente fica aberto e é fácil de entrar, mas eu já vi gente dizendo que teve problema pra isso. E aí você vai entrar em um dos canais que eles te preparam pra esses testes e você tem umas 25 imagens gratuitas. Ou seja, dá um pouco de trabalho pra você conseguir usar e é uma burocracia um tanto quanto chata. Mas eu resolvi dar uma chance pra essa IA, eu fiz tudo isso e finalmente estava lá. Eu consegui usar o Midjourney. No começo eu fiz alguns testes e gerei umas imagens aleatórias. Eu tentei fazer o Dolinho versão Cyberpunk e aí a IA gerou pra mim essa mulher que eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas com certeza é uma mulher aí cyberpunk. Eu gerei também uma imagem de uma vaca na praia, porque sei lá, eu queria ver o que ia sair disso mesmo. Na minha cabeça ia ter uma vaca tomando um drink sentada em uma cadeira de praia, mas só saiu uma vaca na praia, literalmente uma vaca na praia. Nessa aqui eu não digo que foi a inteligência artificial que errou, eu que deveria ter especificado melhor, mas eu tava começando a entender como é que ela funcionava. Eu gerei também uma foto de um garoto de boneco, sua namorada, em um banco de praça, porque eu tenho uma foto assim com minha namorada e dá pra usar ela como exemplo pra inteligência artificial criar outras fotos. E aí saíram essas fotos dessa entrada que eu coloquei. Incrivelmente eu achei que ficou muito boa e inclusive a IA colocou um chapéu tanto no garoto quanto na menina, e eu tinha especificado que só o garoto tinha que estar de boné, mas tudo bem. Nesse momento eu já tava começando a entender melhor, assim, as palavras que você colocava e o resultado que ela ia gerar. Se você especificasse demais, talvez ela não entendesse e ia gerar umas imagens muito aleatórias, mas se você especificasse no texto certinho, com as vírgulas corretas, com as coisas corretas, ela iria gerar uma imagem até que legal. Enfim, eu fui gerando algumas imagens pra entender como que tava funcionando essa inteligência artificial, como que funcionava o método de pesquisa dela. Pra falar a verdade, o resultado nunca era muito agradável. Quer dizer, visualmente falando, isso aqui é muito mais bonito do que isso, e do que isso aqui também. Dá pra ver que a Midjourney tá anos-luz à frente da DALL-E Mini, só que uma coisa que eu observava no chat do Discord, onde as pessoas estavam gerando as imagens, é que os caras não geravam a imagem uma vez só e ficavam esperando que desse certo. O bot lá no Discord te dá algumas opções quando ele termina de gerar uma imagem, como por exemplo, aumentar o tamanho da imagem, gerar novas versões de uma das 4 imagens que ele gera inicialmente, e as pessoas normalmente colocavam algum texto e iam fazendo variações da melhor imagem até chegar em algo decente. E foi nesse momento que eu comecei a fazer o mesmo. Eu gerava uma imagem, via qual das 4 ficava melhor, e pegava melhor e fazia novas versões dela. Daí eu comecei a alcançar resultados muito melhores e criar imagens bem parecidas com o que eu queria, só que bateu a depressão logo em seguida porque acabaram as desgraças da minha imagem de graça. No Midjourney você tem 25 créditos para gerar imagens grátis e qualquer coisa que você faz, como por exemplo aumentar o tamanho da imagem ou criar variações, usam desses créditos. Então eu já tinha gerado muita imagem testando e acabaram todos os meus créditos, mas foi nesse momento que eu peguei um outro e-mail, criei uma outra conta do Discord e fiquei gerando mais umas outras 25 imagens, mas depois acabaram os créditos de novo, só que
que eu criei uma outra conta com um e-mail temporário e acabou de novo os créditos. Eu tava realmente viciado em gerar imagens ali. O negócio é que nem usar pedra de crack com dinheiro dos móveis da sua casa. Você vicia e não larga mais. Acho que a parada aqui é que você gera 4 imagens e no começo elas são ruinzinhas, uma ou outra fica legal, só que você sabe que dá pra melhorar elas, e é isso que faz você ficar completamente viciado, saber que dá pra fazer uma imagem melhor, mas pra te deixar ainda mais instigado, os resultados normalmente são bonitos e você consegue criar variações ou estilos diferentes de desenho se você quiser. Daí eu fiquei completamente drogado no negócio e comprei a versão premium, que dá imagens ilimitadas pra você gerar e não tem qualquer restrição de uso. Na verdade, tem 2 planos premiums no Midjourney, um você paga $10 e no outro $30. Eu tinha comprado de $10, mas ele ainda tinha alguns limites, então umas horas depois eu fiz um upgrade pro de $30. E agora, meus amigos, eu tenho imagens ilimitadas do que eu quiser, de graça, não tão de graça assim. Pô, $30 é muito dinheiro. Mas foi nesse momento que eu comecei a fazer algo que me levou até a ideia de fazer esse vídeo. Eu comecei a criar o Shrek em todas as formas e estilos possíveis. E já que foi isso que eu vim fazer aqui hoje, vamos ver então os melhores Shreks que a inteligência artificial criou. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu pedi pra inteligência artificial criar foi um Shrek em cima de uma baleia. E os resultados foram esses aqui. A primeira imagem é um Shrek meio bugado dentro de alguma coisa que parece ser um peixe ou aqueles cascos de bicho, tipo caramujo. Mas o melhor é a cara dele de felicidade, é sensacional. Só de ver o Shrek feliz assim já valeu $1 dos 30 que eu gastei. E aí também teve essa do lado que não tem nenhuma baleia, mas tem um Shrek feliz, então tá valendo. Depois eu pedi de novo a mesma coisa, o Shrek em cima de uma baleia, só que agora eu especifiquei que queria a imagem um estilo mais de cartoon. E os resultados foram esses, meio que a IA juntou o Shrek e a baleia e fez um monstrengo que não parece nem o Shrek nem uma baleia. Eu acho que nesse caso aqui a gente precisa especificar um pouco mais de que são duas coisas separadas e não pra misturar as duas coisas. Mas ficou fofinho, eu confesso que essa imagem aqui é fofinha, dá pra usar isso em algum canto com certeza. E depois eu deixei a ideia da baleia um pouco de lado e pedi pra ela criar um Shrek Rei. E ela me gerou esses 4 resultados, que eu diria que estão bem satisfatórios, já que eu não especifiquei mais nada. Simplesmente pedi um Shrek Rei e foi isso. Eu gostei, daria pra ficar brincando com essa imagem, fazendo variações ou até um Super Shrek Rei. Mas por enquanto é isso, eu acho que tá legal. Depois eu queria fazer uma versão de um Shrek igual aquela da famosa estampa que tinha na lojinha da Desenhos, o Divino Shrek. Daí eu pedi um Shrek como uma entidade divina e saíram essas imagens. E apesar dele estar bem feliz e com um olhar seduzente, eu decidi mudar a entrada de texto e coloquei um Shrek como um deus e um fundo épico atrás dele, porque eu achei que não tinha ficado muito parecido assim com uma entidade divina. Eu acho que não ficou nem um pouco parecido com uma entidade divina, pra falar a verdade. Então a IA gerou esses resultados aqui no Shrek God, que já são bem mais coerentes com o que eu queria. Ele já parece mais uma entidade divina, um divino Shrek, mas ainda assim eu vi que dava pra melhorar, então eu coloquei pra fazer umas variações da imagem e pra aumentar uma delas. Eu não gostei muito das variações, pra ser sincero, porque ficou com o rosto bem bugado. Eu acho que tinha que dar uma ajeitada nessa parte do rosto dele, mas da imagem aumentada ficou muito maneiro. Dá pra ver que o bot trabalha muito bem nas texturas e nas cores. Então esse aqui foi o divino Shrek gerado por inteligência artificial. Eu gostei, eu vou pendurar na parede, já que a camisa não existe mais. Pra quem não sabe, as camisas foram retiradas da lojinha por infringir direitos autorais e nunca mais vão retornar. Então quem tem a camiseta do divino Shrek, parabéns! Você tem uma peça rara na sua casa. Mas na sequência eu fiz o que foi uma das imagens que eu achei mais engraçadas disso. Eu pedi um Shrek tomando café em uma montanha e a IA fez muito melhor do que eu imaginava. Vieram 2 Shreks completamente bugados e um deles ainda tem uma orelha voando. E o outro tá todo vesgo, não sabe pra onde olhar. Mas eles estão muito felizes, que é o que importa. Olha a carinha desses dois. Falei se você não tomaria um café com esse Shrek gostoso em uma montanha. Esse é o meu maior sonho a partir de agora. Vou pedir pra IA criar eu tomando um café com Shrek. Depois, pra quebrar um pouco o clima de felicidade, eu fiz um Shrek triste andando na cidade chovendo. Então saíram umas coisas que definitivamente não é o Shrek. Mas em algumas das imagens geradas dá pra ver como o nosso ogro está tomado pelas dores da cidade. E depois disso, depois de toda essa tristeza, eu também fiz um bebê Shrek fofo. E esse foi o resultado. Fala se você não criaria um ogrinho desse, cuti-cuti. Olha que fofinho esse Shrekinho. Nem parece que vai virar esse monstrengo gostoso. Uma das que eu mais gostei também foi esse Chad Shrek, que ele na verdade não saiu nem um pouco Chad, simplesmente ficou muito sexy, e na outra foto dá pra ver as tetas gostosas dele. Mas um outro que eu gostei bastante foi essa do Shrek em Shingeki no Kyojin, e aí nós temos ele gigante correndo atrás das pessoas, ele vestindo a roupa da tropa de exploração, e um Shrek aleatório gigante também. Dá pra ver como a inteligência artificial soube entender o que era o Shrek e o que era Shingeki no Kyojin, então ele fez variações bem legais, eu gostei bastante desse resultado. E por fim, uma das últimas que eu fiz foi o Shrek Cyberpunk, onde a gente tem um Shrek todo trajado de roupas futurísticas e estilosas, mas esse não ficou tão legal porque não preservou bem as características do Shrek, ficou parecendo um idoso gordo, sei lá. Mas eu achei interessante criar essas imagens, dá pra ver como, mesmo não mantendo exatamente todas as características do Shrek, a IA conseguiu gerar bastante coisa satisfatória, sabe? Dá pra você perceber que tem um Shrek ali em diferentes cenários. E o que eu achei mais incrível disso tudo mesmo é a velocidade com que ela faz. Você digita o texto e ela cria, sei lá, mano, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então você tem qualquer tipo de imagem muito rápida e isso é incrível. Dá pra fazer
várias fotos da sua mãe. Só que eu acho que vai demorar uns 15 minutos pra renderizar. Enfim, galera, essa foi a minha diversão do dia. Eu fiquei gerando vários Shreks de formas e maneiras aleatórias e eu gostei muito. Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente explorar dessa inteligência artificial e criar umas coisas maneiras. Se vocês tiverem sugestões, podem deixar aí nos comentários que depois eu vou fazer uns outros vídeos mostrando outros resultados e até tentando fazer algumas coisas diferentes com as imagens que são geradas. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, considere deixar um gostei aí e compartilhar o vídeo. Pelo amor do divino Shrek, eu preciso pagar os $30 que eu usei do cartão de crédito pra conseguir usar a IA. Então me ajudem aí compartilhando o vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!